da nossa comunidade do Real Parque, na história do Alcântara Machado, que vivenciamos hoje, nesse dia 7 de maio. Então, eu sou do programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil, lá de São Caetano do Sul. Trabalho com a questão indígena urbana há mais de 18 anos e para que vocês tenham uma ideia dessa questão da diversidade em São Paulo, segundo o levantamento nosso, existem mais de 38 povos indígenas vivendo na capital paulista. Todas as regiões de subprefeitura, todos os bairros da capital, existe população indígena. E o meu contato com os Pancararu começou praticamente em 2001, a convite da Pastoral Indigenista e de alguns indígenas para vir aqui no Real Parque. E vindo aqui no Real Parque, a gente começou um processo de diálogo com eles para entender o que era essa questão do indígena nordestino, a sua inserção na sociedade, que era algo desafiador, porque se o indígena de aldeia já é pouco visto, o indígena que está na cidade, ele não é visto, existe uma invisibilidade, e isso ocorre até hoje. Então, nesse processo, a gente foi trabalhando com eles, e a Pastoral Indigenista e alguns grupos de apoio de empoderamento, de afirmação, né? Porque tudo passa por um processo interno também. Não adianta você colocar o indígena na sociedade se ele internamente também não tem isso trabalhado com ele mesmo, né? Porque é um processo que você vai se autoafirmar. E a comunidade do Real Parque sempre foi muito forte nisso, sempre foi muito lutadora, tanto que criou uma associação, criou toda uma estrutura de grupo, tem aí uma parte religiosa fantástica, que são os Praiá, né? Que tem todo um processo ritual. E fomos acompanhando nesse começo, 2003, 2004... Aí, nessa época, eu comecei a ter contato também com a escola José de Alcântara, até porque uma das líderes de comunidade, que era a Dora, ela era uma estudante de pedagogia e vinha fazer alguns trabalhos aqui. E logo depois, envolvendo o prédio do Casulo, com os encontros Pancararu, que ficaram muito fortes, né? Teve um momento, há mais ou menos uns 8 anos atrás, que ela, junto com um grupo de pesquisadores liderados pelo hoje doutor em antropologia Marcos Albuquerque, da Federal do Rio, que ele fez uma tese sobre imagético Pancararu em São Paulo, e uma parte foi a tese sobre o nosso trabalho do programa Índios na Cidade também, né? E que hoje é uma das 10 melhores teses da CAPES, considerado pela CAPES. Fizemos um grande encontro aqui, eu participei com mesa, debates aqui no José de Alcântara, né? Passado esse período, como toda parte da questão indígena, com muita dificuldade, muitas coisas foram meio que parando, só que a gente não parou o trabalho. Alguns grupos deixaram, às vezes, de trabalhar com eles, mas a gente continua tendo esse contato. Quando veio nesse processo, porque só para vocês terem uma ideia, nós calculamos, existe hoje Pancararu em torno de 20 cidades da Grande São Paulo. Mais ou menos a gente calcula uns 5, 6 mil só dos Pancararu. É muita gente, que nem eles contabilizam às vezes, porque tem todo um processo de trazer a pessoa para cá, de trazer esse reconhecimento, e isso tem um lado forte, que é o lado religioso, espiritual, né? Com o toante, com o toré, para você se autoafirmar nesse sentido. E quando foi mais ou menos em 2014, né, que teve várias trocas nesse período da associação, do presidente e tal, eles estavam meio parados, a gente resolveu falar, vamos lá de novo, vamos conversar, vamos fazer algumas coisas. Fomos trabalhando ao longo de 2015 com eles, eles participaram ativamente da Conferência Regional da FUNAI, né, da primeira conferência de contexto urbano que teve pela FUNAI no Brasil, começou aqui em São Paulo, depois teve Mato Grosso, outros lugares, né? E agora, de repente, vem essa grata surpresa, né, de fazer o encontro dos Pancararu de novo no José de Alcântara, retomando um pouquinho o espaço, né? Porque a nossa educação não indígena, ela é, vamos dizer assim, meio que secular. A questão indígena, ela não é secular, ela é milenar. Então, ele está retomando um espaço que é milenar dele. Esse não é o espaço tradicional Pancararu, porque o espaço tradicional Pancararu é lá em Pernambuco. Mas existe uma coisa que a gente trabalha, existe o conceito de território, que é uma coisa física, e o conceito de territorialidade, que é uma coisa que vai além do físico, que é onde ele está. Então, se hoje teve o levantamento do Praiá, aqui foi a territorialidade Pancararu, né? E isso é uma coisa muito forte, muito significativa, porque todos que estavam ali, enquanto indígenas, seja Pancararu, Cariri-Chocó, Funiô, Jeripancó, que estava aí também em Baré, se sentiram representados. Então é um conceito de territorialidade. E aí, trazendo esse processo de novo para o José de Alcântara, que tem alunos em grande quantidade, que são Pancararu, e que
também os que passaram por aqui, se for contar em quantidade, a gente não faz nem ideia de quantos Pancararu passaram por aqui. No mínimo, mais de 300, no mínimo, né? Entre os que, inclusive, não se colocaram como indígenas, né? Então tem todo um processo, e a escola do lado também, né? Que é a escolinha Pero Neto, também, que faz parte desse processo, porque tem muita criancinha Pancararu lá também, né? Quem sabe um dia ela também não se agrega nesse processo. Mas é interessante que isso retorna agora, e até eu, 8 anos atrás, estava nesse espaço do José de Alcântara com o pessoal debatendo, aí quando teve esse encontro de novo, estou de novo aqui, né? E, assim, é muito importante, no momento que os direitos indígenas estão sendo muito atacados, imagina nessa questão urbana. Então, o espaço oferecido aqui é um espaço de resistência, é um espaço de, assim, fortalecimento cultural, espiritual, religioso, educativo, e que, consequentemente, aborda um outro lado, que é o lado de debater o preconceito, debater a diversidade, entre outras coisas. Então, esse processo é muito interessante, é uma grata surpresa, né? Parabéns à escola, ao Lennon aqui pelo trabalho que estão feito, e a gente vai estar junto nesse processo que é um processo de empoderamento da própria comunidade, de empoderamento, de afirmação, e para ele dizer, ali eu posso ser indígena.